você só se torna um grande mestre amanhã se você for humilde para ser um grande aluno hoje. Então, quando você abre o coração para um coração de aprendiz, você aprende hoje para ensinar amanhã. Falando em aprender, pastor Jackson, eu ouvi o senhor falar algo muito importante a respeito daquela mulher adúltera. Que lição nós conseguimos tirar dali? Então, a religião em si, também a lei, ela determinava que qualquer pessoa pegue adultério tinha que ser apedrejada. E aí foi o que eu falei no culto lá, né? Se pegaram a mulher em adultério, cadê o rapaz que estava com ela? Que a mulher eles trouxeram, mas o cara não. Quer dizer, a parte mais frágil foi exposta e a parte mais forte foi oculta. Quando trouxeram ela para Jesus, eles falaram, pela lei ela tem que ser apedrejada. Então, enquanto eles vieram com a lei, Jesus já era graça. Jesus se levantou, o texto diz que ele se levantou. Por que ele se levantou? Porque no julgamento, todo advogado de defesa tem direito de fala. E todo advogado, quando ele vai falar, ele tem o direito de ficar de pé. Quando Jesus se levantou, ele estava somando a causa dela. Aí Jesus faz a pergunta, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, o único ali que não tinha pecado era Jesus. O único que tinha direito de tacar a pedra nela era ele, e ele não tacou. E às vezes a gente cheio de pecado, a gente tacando pedra nos outros. Ou seja, então pela lei aquela mulher chega viva para sair morta. E pela graça ela chega morta. Bate na a vida é nele. E outro mais, Jesus escreveu no chão, né? No texto que ele escreveu no chão. Sim. Mas engraçado, quando Deus escreveu a pedra para Moisés, Deus escreveu na pedra. Lá no monte. E agora quando pegaram a mulher adultéria, Jesus escreveu na areia. E qual a diferença de o pai escrever na pedra e o filho escrever na areia? Primeiro que tudo que se escreve na pedra não tem como apagar. Agora o que se escreve na areia dá para apagar e escrever novamente. Então a lei não tem como apagar, mas a graça tem como apagar o que você fez para escrever o que ela quer construir. Por isso que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus escreveu na pedra para Moisés no monte, escreveu na parede para o rei Belsazar, escreveu para a mulher no chão. Hoje ele escreve no nosso coração. Como consegue fazer essa junção de textos e aplicar na vida pessoal de cada pessoa? Eu sempre digo o seguinte, as pessoas falam assim, nossa, como você cresceu, irmão? Crescimento que você explica não foi Deus que fez crescer. Todo crescimento que você explica, então não foi Deus. Quando é Deus, você não sabe explicar. Como é que você faz isso? Não sei como explicar. Ah, pode falar alguns segredos? Posso. Eu já ouvi gente, por exemplo, papai era muito rápido. Papai fazia muita conexão de texto. Por exemplo, papai pegava o Eliseu que morre, é colocado numa cova, e Ezequiel que está vivo, colocado numa outra cova. Tem ossos nas duas covas. Só que nenhuma, o profeta está morto e gera vida para um corpo. Na outra, o profeta está vivo e gera vida para os ossos. Então são duas conexões, entende? Por exemplo, qual foi o primeiro milagre da lei? Deus transformando a água em vinho. Qual foi o primeiro milagre da graça? Ou melhor, o primeiro milagre da lei, Deus transformando a água em sangue. O primeiro milagre da lei, Deus transformando a água em sangue nas pragas. E o primeiro milagre da graça é Jesus transformando a água em vinho. Qual a diferença do sangue para o vinho? É que o sangue é morte. E o vinho é vida, é nova aliança. Em Cristo nós somos uma nova aliança. No Velho Testamento, o sangue ali representa a morte, o Nilo. Todo mundo enxergava Golias como um gigante, mas Davi enxergou Golias como uma oportunidade. Talvez o maior gigante que você esteja enfrentando, por trás dele pode estar a sua maior oportunidade. Quando o exército de Saul ouviu a voz de Golias, eles correram para trás. Davi foi o único que correu para frente. Porque o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi, foi o mesmo Golias que revelou a covardia de Saul, foi o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi. Por que o exército de Saul correu? Porque enxergou Golias como um gigante. Por que Davi enfrentou? Porque enxergou ele como uma oportunidade. Então, os gigantes que apresentam na sua vida não são tudo, porque se você não aprender a vencer os gigantes que estão do lado de dentro, você jamais terá graça para vencer os gigantes que estão do lado de fora. Os maiores gigantes não são os que estão do lado de fora. Os maiores gigantes são os que estão do lado de dentro. A prova é que existe gigante que você encontra e existe gigante que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou. Batseba foi um gigante que Davi criou. Os gigantes que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras. Os gigantes que você cria, a responsabilidade é sua. Então, na verdade, Batseba só está revelando para Davi um gigante que havia dentro dele. Porque às vezes a gente é bom para matar os gigantes que estão do lado de fora. E perdemos para os gigantes que estão do lado de dentro. Aí que está o problema. As maiores guerras não estão do lado de fora. Por que a pessoa dorme cansada e acorda cansada? As pessoas estão com dificuldade de dormir. E tudo que o inimigo quer é roubar seu sono. Por quê? Porque quando o inimigo consegue roubar o seu sono, você não produz no outro dia.
Porque quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. No Éden, o inimigo não acessou só um jardim, acessou 2 jardins. O jardim no Éden e o jardim da mente. Se ele acessar sua mente, ele acessa você. Deus programou o homem no Éden para ser como Deus, pensar como Deus, falar como Deus, enxergar como Deus. O inimigo entrou lá, sabe o que ele fez? Colocou o vírus dentro do homem. Desprogramou o homem. O vírus não é para roubar o computador. O vírus não é para roubar o celular. O vírus é só para implantar o sistema. O que o inimigo fez foi isso. Implantou o sistema do pecado no homem. Então Deus programou o homem no Éden. O inimigo foi lá e desprogramou o homem dentro do Éden. Deus foi lá e reprogramou o homem na cruz. A ansiedade, ela é o maior sinal que você está fora de um propósito. Deus não responde a questionamentos, Ele responde à fé. A ansiedade, quando você abraça ela, só responde que você não abraçou o reino. Porque Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. A comida vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que haveis de beber. A água, a bebida vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir. A roupa está do lado de fora, mas buscai primeiro o reino. É o que está do lado de dentro. Quando você busca as coisas do lado de fora, porque você está ansioso. Quando você busca as coisas do reino, é porque o reino já colocou a sua ansiedade no lugar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade é aquilo que faz você antecipar. Deus pode estar preparando você para te entregar algo amanhã, mas você está querendo hoje. Isso te torna ansioso. E Deus é lindo, né? Porque primeiro Ele prepara a promessa para você, depois Ele prepara você para a promessa. Deus não gera promessas prematuras. Tudo que você está vivendo é preparação. Ele nunca vai te colocar num lugar pronto sendo você despreparado. Então primeiro Ele precisa te moldar. Ou melhor, primeiro Ele precisa te mudar, depois te moldar, depois te mover. Mudar, moldar e mover. Não tem como você mover sem antes ser moldado. E não tem como ser moldado sem antes ser mudado. A mudança começa primeiro. E quem não aceita a verdade é porque não quer mudança. Acho que isso aí traz um pouco Pedro, né? Pedro era um cara um pouco ansioso. E foi o cara que escreveu, lançai sobre Jesus a sua ansiedade. Pedro era um pouco ansioso. Aí ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Por quê? Ele era Simão. Jesus encontrou com ele e falou, não, agora você não vai ser Simão, você vai ser chamado Cefas. Por quê? Simão significa frágil e Cefas significa pedra. Eu não posso construir nada em coisa frágil. Eu preciso transformar você, tirar a sua fragilidade para colocar uma pedra. Porque depois de pedra eu posso construir qualquer coisa sobre você. As pessoas não evoluem porque elas guardam ressentimento. Quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Entende? Você só pode falar de amadurecimento depois que você mergulhar no nível de maturidade. E o ressentimento é algo que fica no coração ou na mente? O ressentimento é o que fica na mente, porque você só trabalha com aquilo que você pensa, né? Boa. Porque a prisão começa na mente. Tem mais gente presa na rua do que dentro de uma cadeia. Quem tá preso na mente não consegue fluir. A prisão na mente tranca o seu corpo inteiro, cara. Você não consegue produzir como deveria, porque sua mente está aprisionada. A coroa não se coloca na cabeça? Então a prisão também é na cabeça. É Patmos. Por isso que, quando Jesus veio, a mensagem de Jesus era para tocar o coração. Só que o coração, no original, significa mente. É que o pessoal traz pra cá. Mas não, verdade, aqui não tem nada a ver aqui, porque você não raciocina aqui, você raciocina aqui, ó. Verdade. Guardei a sua palavra onde? No coração. Coração é mente. Guardei aqui, ó. Porque o coração só responde à mente. O coração responde à mente. Verdade. Isso aí. Porque a mente é o governo. O governo fica em cima. Porque se alguém corrompe o governo, todos os ministérios são corrompidos. A coroa não se coloca no pé. A coroa se coloca onde? Na cabeça. Quando coloca a coroa, você está dizendo, você tem um governo. Quando Jesus foi para a cruz, eles não colocaram a coroa na cabeça dele? Só que os espinhos que colocaram ali não foi para sair, os espinhos foi para entrar. Mas lá no Éden, o outro Adão, quando pecou, a Bíblia diz que nasceu espinho, de dentro para fora. Em Adão, os espinhos estavam de dentro para fora. Mas em Jesus... Por que em Adão de dentro para fora? Porque o pecado foi brotado com uma semente de dentro para fora. Mas por que Jesus, os espinhos, foi colocado de fora para dentro? Porque ele não tinha pecado. Quando ele recebe os espinhos, está dizendo, estou recebendo seus pecados. Porque o espinho é símbolo do pecado. Interessante, né? É. E dá para ir mais fundo. A Bíblia diz, né? Se pecar contra o Pai tem perdão, se pecar contra o Filho tem perdão, mas se pecar contra o Espírito, nem agora e nem no futuro. Em outras traduções, nem no porvir. Como assim? Por que você pecar com o Pai tem perdão, se pecar contra o Filho tem perdão, mas se pega contra o Espírito não tem perdão? O Espírito é melhor que os três? Do que os dois? Não. É porque quando você peca contra o Pai, você tem um Filho. Quando você peca contra o Filho, você tem o Espírito. Mas quando você peca contra o Espírito, depois dele não tem ninguém capaz de te absolver.
Nenhum homem pode fazer isso. É a obra do Espírito. O Pai é a obra da criação, o Filho é a obra da redenção e o Espírito é a obra da justificação. Quando Jesus ressuscita, que ele sai do sepulcro, duas coisas muito interessantes, ainda falando sobre a questão de ansiedade, depressão. Primeira coisa que Jesus fez, ele dobrou o lenço. Está no texto isso. E colocou dentro do sepulcro. Colocou um lenço de um lado e o outro lençol do outro. Ele não colocou os dois juntos. Por que um está do lado e o outro está do outro? Porque quando Jesus não está presente, não existe unidade. Só existe unidade quando ele está presente. Mas o engraçado é que ele dobrou o lenço e saiu. Ele não dobrou do lado de fora, ele dobrou do lado de dentro. Isso significa que todas as vezes que Cristo tem acesso ao meu interior, a primeira coisa que ele quer fazer é nos organizar de dentro para fora. Porque tem gente que lá de fora está organizado, a finança, mas por dentro está a bagunça. Todo quebrado. E dá para ir mais fundo. Quando Jesus entrou no sepulcro, entrou com feridas abertas. Quando saiu do sepulcro, saiu com as feridas. Mas peraí, fechadas. Um fim de semana não é suficiente para cicatrizar a ferida, não. Cicatriz, para ela se formar, é necessário semanas, meses, alguns ferimentos até anos. Deus não precisa de anos para fechar as feridas. Porque na cruz, ele permitiu que as feridas dele fossem abertas para que as nossas feridas fossem fechadas. E quando ele sai, ele não leva o lenço para fora. Ele deixou o lenço dentro da sepultura. Por quê? Roupa de morto não cabe em quem está vivo. Por que ele deixou as vestes dentro do sepulcro? Porque tudo que é relacionado ao seu passado precisa ser sepultado. Porque não tem como viver no passado, viver o passado no presente. Não tem como viver o passado no presente. Não tem como viver o futuro no presente. Mas tem como viver o presente projetando o futuro. Ele deixou o lenço dentro do sepulcro, porque para os níveis que Deus está te levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. E tem pessoas que ficam... Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.